Quer ver? Vou dar um zoom menor para a gente fazer essa contagem aqui, assim, para a gente ver os números. Olha só, 214, né? Rompeu tudo para trás. Aí 215 confirmou esse rompimento de alta. O 216 tinha que romper tudo. Rompeu. E esse candle aqui, ó, tinha que permanecer os rompimentos, né? Rompeu o último topo. Pronto, ó, já foi. Então, tá tudo certo que é para alta. Tudo certo que é para alta. Tá, então já dei uma olhadinha no mercado. Primeiro, para mim saber o quê, Roberto? Eu vou trabalhar o quê? Pensando em quê? Pensando em compra. Porque eu já olhei o mercado, dei uma olhada no mercado. Então, eu vou trabalhar pensando em compra. Só que agora vai depender o quê, Roberto? Vai depender da abertura do mercado. Como ele vai abrir. Porque o mercado vai ter uma abertura. Na abertura, aí a gente tem uma probabilidade maior para onde ele vai. E depois nós vamos buscando as confirmações no gráfico de 1 minuto e de 60 minutos. E no de 5 minutos, né? Que a gente vai operar. Então a gente vai buscando aí, pelo que a gente imagina que vai acontecer. Eu imagino que vai dar compra, por causa que está tudo rompido. E lá no mais macro mesmo, que é de 5 anos para cá, nós estamos brigando aqui numa lateralização nos 50% para subir, 50% para alta. Nossa, muito alta. Olha aí, tá vendo? Ó? O mercado vai nascer bem aqui, ó, lá em cima. Então, quer dizer, tá nascendo rompendo tudo praticamente. Nascendo rompendo tudo. Estamos nos 5 minutos, 1 minuto e 60 minutos. Bora botar para girar. Agora vamos ver o que a gente vai fazer. Como eu faço só scalper, pessoal, às vezes só as marcações de 60 já vale para gente. Só que não deu para marcar lá para cima, né? Paciência. Não deu para marcar, a linha não pegou, é erro de plataforma. Olha aqui, pessoal, meu Priocorte marcou bem aqui, ó. Aqui foi a mínima do dia anterior. Mínima do dia anterior, ó. Tá aí ela marcada. Aí a máxima do dia anterior, ela tá bem aqui, ó. Olha ela aí, ó. Na mínima do esquerdo. O esquerdo nasceu aí agora, bem na máxima do dia anterior. Na máxima que ele fez. E só foi embora, né? Por que, que ele foi embora? Nasceu na máxima de tudo. Então tem que subir. Foi o que nós imaginávamos. Só que ele não veio fazer teste. Ó. O certo era ele vir para baixo, deixar um pavio bacana, fazer teste aqui no último rompimento. Que aqui ele nasceu rente. Ó. Então tinha que fazer teste no último rompimento nessa linha branca para subir. Já que ele não fez o teste, já não faz nada. Mas na contagem de candle a candle também, eu não faço nada nesse candle. Tem que esperar ele abrir e esperar ele fechar. Aí esperar o candle 2 também abrir e fechar. Aí o 2 que vai dizer para nós a maior probabilidade do mercado. Se ele vai continuar subindo ou se vai cair. Porque se o 2 fechar acima dos 50% do 1, o mercado vai subir. Então, o 3 vai ter que romper o 1. E se o 2 fechar abaixo dos 50% do 1, o 3 vai ter que romper o 1 para baixo. Aí é um macetezinho. Só que aí entra Fibonacci, entra tudo, né? Só que aqui não dá nem para colocar Fibonacci. Por quê, pessoal? Porque o mercado só está subindo. Está subindo. A Fibonacci aí é sempre nas últimas massas. No caso que ele abriu, daria para nós trabalhar com a Fibonacci bem aqui. Olha, ó, agora ele fechou. Daria para trabalhar com a Fibonacci bem aqui. Bom, bem aqui assim, do último candle, a abertura do mercado. Agora, o mercado já fechou um candle. Já abriu e fechou um candle. Aí a nossa Fibonacci vai para lá. Ó. Então, é mínima do 113 e a máxima do 1. Aí o mercado anda em ondas, né? Claro, a gente tem que esperar o mercado vir fazer uns 50% para a gente comprar nessa região. Se a gente sabe que a maioria do mercado está subindo. Desde o início, que nós olhamos aqueles 5, 6 anos para trás, a gente viu que o mercado estava numa lateralização nos 50% para alta. Aí nós fomos reduzindo, reduzindo. Aí nós vimos que na ponta do preço, o mercado também está empurrando para alta. Então, nós vamos trabalhar na ponta compradora. E o primeiro candle já fechou rompendo tudo. Então, nós quer comprar. Nós vamos trabalhar na ponta compradora. Tem que ter a paciência, pessoal, de esperar o mercado vir aqui embaixo, testar uns 50% para a gente comprar. Tem que ter essa paciência, tá bom? Agora,
Se a gente ama fazer scalp e só quer fazer scalp, mas é bom a gente imaginar a tendência do mercado, que o mercado não só sobe e não só desce. Ele sobe, né, caindo e desce subindo. Imagina que loucura isso aí. Quando eu estava iniciando, pessoal, alguém falou isso aí para mim, eu fiquei doidinho. O mercado desce, subindo, e sobe, caindo. Por que, que ele sobe caindo? Assim, ó, subiu, caindo. Aí subiu, caindo. Sempre tem que vir testar uns 50%. Ó. Subiu, caindo. Ó, uns 50% aqui, ó. Subiu, aí caindo. Tem que vir testar uns 50%, um topo rompido, e assim vai. O mercado é desse jeito. Agora, se a gente fosse pensar em scalp, como esse candle 1 nasceu, né? Abriu e fechou acima dos 50% dele mesmo, pagava scalp aqui nesse pavio, ó. Que ele tem uma obrigação desse candle aqui pagar esse pavio para cima. Ele tem que pagar esse pavio lá para cima, tá? Ó. Então aqui já pagou um scalp para nós. Nós já podia ter pegado aí esse scalp. Só que muitas das vezes eu estava explicando aqui, eu estava esperando, na verdade, nascer o próximo candle e fechar o próximo candle. Porque aí, se ele fechar acima dos 50% do primeiro, o terceiro tem que romper o 1. Aí eu vou falando as probabilidades dos candles aí, da obrigação de cada candle aí para vocês. Falta 2 minutinhos para ele fechar. 2 minutinhos para ele fechar. Olha só, o que com 1 minuto está fazendo? Está lateral, ó. Subiu forte e lateralizou. Subiu forte e lateralizou. Vou tirar essa Fibonacci aqui para ela não aparecer mais lá no 1 minuto. Eu quero que ela apareça só aqui nos 5 minutos. Pronto. Só nos 5 minutos agora. Aí, ó, pessoal, vai fechar esse aqui, ó. Pensando bem, pessoal, eu não faria ainda esse scalp aqui. Se ele não fechar careca, eu faço. No último segundinho dele, ó, peguei. Peguei, tá? Por que que eu peguei? Porque o segundo candle, ele fechou acima dos 50% dele mesmo. O segundo candle deixou mais do que 30 pontos de pavio. E o terceiro candle, ele tem probabilidade de romper o primeiro. Por que que ele tem probabilidade de romper o primeiro? Opa, por quê? Porque o 2 fechou acima dos 50% do 1. Ajeitei essa Fibonacci aqui. É para cá que ela tem que vir. Então, esse candle aqui é para subir, pessoal. Eu peguei no último segundo do candle 2, quando ele estava fechando, eu peguei esse scalp. Por quê? Porque eu vejo a probabilidade do 3 é para subir. Só que eu corro um grande risco, o mercado pode vir para cá, para daqui voltar a subir. Então, quem pega scalp, dá para pegar aqui em cima, assim. Que é só 30 pontinhos que a gente está precisando. Mas corre um grande risco do mercado cair, né? Agora, se você quiser refinar as suas operações, falar assim, não, eu quero pegar a mais certeira mesmo. Então, tem que esperar ele aqui nos 50%. Porque se o mercado está subindo, aqui no topo não se compra, no topo se vende. Tá bom? Então, o mais certeiro é aqui nos 50%. Agora, eu tenho observado que quando ele fecha assim, ó, que nesse 2 fechou, acima dos 50% dele, aí, ó, pagou. E não fechou careca, ele tem que pagar esses 30 pontinhos para cima. Eu aposto nisso aí. E tem dado certo. Tem dia que ele dá uma canseirinha na gente, tem dia que ele resolve buscar uns 50%. Aí eu não coloco nem stop. Por que eu não coloco stop? Porque senão você está estopado. Porque se eu tivesse colocado stop, ia ter que ser aqui, ó, na mínima do 2. Eu corro um grande risco de eu vir fazer os 50%. Então, eu sou agressivo nas entradas dos scalps. Eu confesso que eu sou agressivo. Não é bom ser agressivo, mas para fazer scalp, tem que já fazer uns backtest caprichado e ver que realmente funciona para você ter certeza do que você vai fazer e apertar o dedo para não dar problema. Olha 1 minuto aqui, pessoal. Tá só subindo, lateralizou aqui e está empurrando o mercado para cima. É para cima que a gente pensa que ele vai. E se for pensar num minuto, pessoal, quem observa muito aquelas bandeiras, né? As figuras, aqui, ó, nós temos uma bandeira de alta, ó. Uma bandeira de alta, pessoal, tem a maior probabilidade de romper para cima. Não é para baixo, tá bom? Não é para baixo.
Geralmente, quando vocês veem esse sinal aqui, ó, a grande probabilidade do mercado é de romper. É para cima, não é para baixo, não. Aí é esperar o candle fechar. Cada candle que para fechar, pessoal, é fácil de bater a meta. Que a gente só precisa de 5 a 8 ou a 7 ou no máximo 10 scalp, quem é mais treinado pode puxar até 10, né? E pronto, acabou no dia, já é meta. Por quê? Porque 150 pontos aqui, ó, para cima já é meta, que você pode colocar aqui o tanto de contrato que você quiser, ó, e ganhar o tanto de dinheiro que você quiser. O negócio é você ter um operacional assertivo. O macete só é esse, é ter um operacional assertivo. Porque se o operacional for assertivo, já era, vai ser sucesso. E se não for assertivo, pessoal, você pode trabalhar com qualquer número de contrato aqui que você vai perder. Pode ser com um contrato, pode ser com 10, com 20. Quanto mais você colocar, mais vai perder. Agora, se você se contentou com pouco, todos os dias, fazendo lá na planilha, tudo direitinho, fazendo tudo bonitinho, vai dar certo. Vai dar certo, viu? Tem que ter disciplina, né? Esperar o ponto certo. Olha aí, ó. Tá rompendo tudo. Se tá rompendo tudo, é pra cima que vai. Olha os tempos do Kendo acabando aqui, ó. Cada Kendo, quando ele termina, pessoal, tem que observar isso aqui. É uma oportunidade de eu ganhar algum dinheiro. Tá bom? Falta 43 segundos. Bora ver o que, que ele vai fazer. No 60 aí, né? Tá só pro alto, ó. Tudo tá só rompido. Então, deixa embora. Olha, um minutinho já está caindo. Mas por que, que ele está caindo? Ele pode vir fazer testes aqui, ó, nessa lateralizaçãozinha. Ó. Já vejo isso aí. Ele pode vir até aqui no fundo para subir de novo. Aí é importante aqui nessa região a gente não comprar agora, quando fechar esse quente, porque um minuto está caindo. Ó. É melhor esperar ele vir mais aqui no fundinho. Aí eu já observo tudo isso. Falta 6 segundos. Se eu for entrar aqui, pessoal, não vou entrar na venda agora. Não vou entrar na venda. Aí, ó, fechou careca. Ó. Se fechou careca, eu posso entrar na compra. Pronto. Como eu disse para vocês que eu sou agressivo, aí, ó, pagou. Quem? Como eu disse para vocês que eu sou agressivo na entrada, eu não iria entrar agora aqui na compra de jeito nenhum. Mas eu também não ia entrar na venda. Porque um minuto, ó, ele tem essas mínimas aqui que ele pode me buscar. Ó, no um minuto. Tá? Então, essas mínimas aqui do 2 aqui, vamos dizer, que tem que vir buscar, ó, do que é do 2. Vamos dizer que o mercado resolvia vir mais para baixo. E eu tinha comprado, ia perder, ia ficar sofrendo calor à toa. Aí o que, que acontece? Quando eu vi esse sinalzinho aqui, ó, Kendo Careca fechou, eu me encorajei para comprar. Porque eu sei que o Kendo Careca geralmente paga. Ele tem uma probabilidade muito grande do Kendo voltar até nos 50% do anterior. Então, foi por isso que eu peguei a compra. Eu não ia pegar a compra, tá, pessoal? Não ia pegar. Só peguei porque o Kento fechou careca. Explicando aí para vocês o motivo da minha compra. E o que foi que aconteceu? Caiu e, ó, subiu num minuto. Só que eu vejo num minuto é a mínima do 2, que é perigoso ele querer voltar, porque o mercado sobe, né? Caindo, ele sobe descendo. Ele é doido. Vamos pegar aqui uma linha fluxo e vamos colocar aqui, ó, na mínima do 2. Só para a gente observar isso aí. Mínima do 2. Eu não observo, pessoal, no 1 minuto, esse testezinho de rompimento por enquanto, não. Porque eu não opero no 1 minuto, tá? Olha só, rompeu o 12, rompeu o 3, o 12 rompeu o 12 rompeu o 11, né, para baixo. Se rompeu, ó, foi fazer o teste de rompimento para vir cair. Só que lá nos 5 minutos, o 3 tinha que ficar acima de tudo. Não ficou. Então, a probabilidade desse 4 é cair mesmo. Mas só que a maior, na tendência mais macro que eu vejo, é só alta. Então, eu não vou a favor da ponta do preço aqui de queda de jeito nenhum. A obrigação do Kendo 4, na verdade, é de cair. Tá? Porque o 3 não rompeu tudo. Então, o quarto cai. Mas eu não vou nessa probabilidade dele, não. Eu vou para compra porque todos os candles só estão verdes. Por que, que eu vou querer vender nesse cenário aí? Só por causa dessa obrigação aqui do candle a candle. Não, o candle a candle não é tão forte assim. Então, é bom a gente saber dele, tem que saber, né? Mas ele não é tudo, não. Olha aí, pessoal, quem pegou aqui o teste de rompimento no 1 minuto, aqui no candle 14,
Olha aí, ó. Pagou quase nada, ó, ele já quebrando tudinho para cima. É aquele caso da bandeira que eu falei para vocês. A bandeira do 1 minuto aqui, ó, ele pode estourar para cima. Então, existem os pró e os contras. Falta 1 minuto para o mercado fechar, por 5 minutos fechar. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Por 60, pessoal, nem se fala, né? Só tá indo embora. Só alta, só indo embora. Aí vamos ver as probabilidades do mercado, o que ele vai dando. Cada candle, quando finalizar, é o que a gente vai observar nele. Tá na velocidade de 1, pessoal, aqui, ó, no replay de 1, para a gente ficar conversando, né? Porque como se fosse na real, eu tenho que puxar aqui, ó, 150 pontos. 150 a 250 pontos. Então, eu estou vendo aqui, ó, meu GPS é aqui do meu financeiro, né? Eu estou vendo aqui que tem 55 pontos, paciência. Por quê? Eu fiz 2 scalps de 30 pontos, né? Daria 60 pontos, né? Por que aqui está 55, Roberto? Porque está descontado as taxas. Então, eu sei que esse aqui é meu de verdade, que as taxas foram descontadas aí já. Olha aí, está terminando o candle 4. Se o 4 era para ele cair, ele já tinha que ter rompido o 3 para baixo. Se ele não rompeu, o outro tem que subir. Aí, na probabilidade agora desse candle de subir, eu acredito, viu? Porque ele está a favor da tendência macro. Eu não acredito na probabilidade de candle a candle para cair contra a tendência. Eu não acredito nela, não. Mas a favor da tendência, eu acredito. O próximo candle é para subir. Porque esse aqui era para cair. Para ele cair, ele tem que romper o 3 para baixo. Não rompendo, o outro sobe. Porque quando um não faz uma coisa, o outro faz outra. Só que aqui, pessoal, tem alguma coisinha contramão para mim, tá? Não vou entrar porque ele fechou aqui, ó. Mas até que dá para entrar, viu? Vou entrar nele, ó, porque ele testou para baixo. Só nesse mínimo detalhe. Ele testou para baixo, eu entrei na compra. Por que eu entrei na compra? Porque a grande probabilidade desse candle aqui, e de candle a candle, é para ele subir. E aqui está formando aquela bandeira que a gente chama, né? Ó. Ele tem de quebrar isso aqui para cima, não para baixo. Pode vir dar calor na gente aí, mas é a vida. Aí ele vem testar as mínimas, ó, vem testar a linha fluxa para ir embora. Mas ele tem que subir. A probabilidade dele é de subir. Por isso que eu peguei. Por que eu peguei, pessoal? A probabilidade dele é de subir e ele testou para baixo. Então, era para compra. E além de tudo, e a macro é para cima. Pronto. Vamos dizer, tudo a favor. Porque o 4 tinha que romper o 3 para baixo. Não rompendo, esse aqui tem que ir lá para cima. Então é para lá que ele tem que ir. Ó. Esse aí tem que romper tudo. Se ele não romper, o outro cai. E aí tá lateral, né? Porque ninguém rompeu ninguém. Agora, pessoal, se for pensar bem, olha aqui, ó. Tá aí esse quadrante aí, ó. Isso aqui que a gente já começa a observar. Compra aqui embaixo e vendinha aqui em cima. Enquanto ele não romper tudo. Isso aqui, agora já é lateralização, ó. Então, a gente vai fazendo esse cálculo pensando assim no mais macro, pensando na tudo, né? No contexto, de modo em geral. Antigamente, pessoal, alguém dizia assim, contexto, Roberto. Eu falava, o que é contexto, meu Deus? O que é contexto? Foi difícil de eu acreditar que o contexto é tudo junto, né? Tudo junto. Tudo que eu aprendi, uma salada de tudo, é o contexto. E é tudo que nós temos que aprender e saber para operar de verdade, de verdade. Tá? Agora, o que eu estou vendo, pessoal? O mercado sempre tem que vir nos 50%, viu? Para voltar a subir. A qualquer momento, ele pode querer forçar uma quedinha aqui, ó. Mas ele não vai cair muito, porque essa Fibonacci aqui ela é de alta. Ó. Então, o mercado tem que retrair, fazer pullback ou retração até uns 50%, para voltar a subir. Aí, ó, falta 2 minutos para esse candle aí fechar. Olha 1 minutinho que está fazendo. 1 minutinho está só caindo, vindo aqui para os fundos. Vou colocar mais linha aqui, ó, na mínima do 3. Olha aí, ó, tá vendo, pessoal? Se eu vir testar essas mínimas aí, ó, pode voltar a subir. Falta 1 minutinho para ele, assim que eu fico olhando o mercado. Olha aí o mercado querendo cair para uns 50% aí, ó.
Sendo que a probabilidade desse candle é de subir. E olha aí ele fazendo tudo contra a tendência. Mas contra a tendência por quê, Roberto? Porque tem que fazer uma retração, né? O mercado só não sobe. Ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Vou colocar na velocidade 2 aqui um pouquinho, pessoal. Vocês vão ver que isso aqui, ó, vai começar a dar bug agora, a contagem dos candles. Aí, ó, faltam 50 segundos. Bora ver. Um minutinho aí. Olha aí, ó. O que, que eu disse no 1 minuto, pessoal? Olha aqui, ó. Se quisesse fazer esse cálculo no 1 minutinho, ó. Bateu aqui e subiu, ó. Nas mínimas. Então, nas mínimas se compra. Lá em cima, ó, se vende. Então, não coloco Fibonacci no 1 minuto, mas eu observo muito ele. O 60, de vez em quando, só que eu dou aquela olhada. Olha aí, pessoal. Não subiu, esse aí tem que cair, ó. Dá até para fazer esses cálculos de venda, viu? Que é só 30 pontinhos. O mercado, pessoal, tá ainda formando uma coisa mais lindeza que a gente chama. Vou mostrar para vocês bem aqui, tá? Vou até botar outra Fibonacci aqui, ó. E vou pintar ela de amarelo. Olha só, pessoal. Esse amarelo aqui, ó, o mercado veio num lugar lindo. Eu vou fazer uma operação aqui diferente. Olha aqui, ó. Se o mercado voltar aqui, ó, tá vendo como é que a probabilidade do mercado em geral é de alta. Mas desse candle aí é de cair. Por isso que eu vendi nele. Olha a bobeira. Mas só que se ele voltar aí, eu posso entrar na venda aqui de novo. Ó. Aqui na região dos 50%, eu posso entrar na venda. Por quê, pessoal? Que aqui é gatilho com gatilho. Ó. Geralmente, esse gatilho que um tentou cair e um tentou subir é uma briga. Ó. Se o mercado pegou agora a minha ordem, ele tem que vir para esse fundo dessa FIB bem aqui, ó, dessa amarelinha. Gatilho com gatilho, se coloca também a Fibonacci. Gatilho com gatilho, se coloca a Fibonacci. Então, como eu vendi aí, agora eu estou com dois. Observa bem aqui nas minhas ordens. Eu estou com dois contratos, tá bom? Vendido. E estou de saída de scalp só de um, né? Então, eu vou botar outra saída, que é uma compra, aqui no final da FIBA, ó. Deixar um pouquinho pro santo aí, ó. Tá, ó. Então, agora eu tenho dois vendidos e tem um aqui em cima, o outro aqui embaixo, para pegar. Bora ver. Olha, já resolveu um. Vamos ver se vai resolver o outro. Eu faço muito isso também, pessoal. Agora eu estou observando esse gatilho com gatilho. Geralmente, esse aqui está contra a tendência, né? Mas esse aqui é um sinalzinho bacana, porque ele tem que vir fazer uma retraçãozinha. Ele está só lateral, ele tem que vir fazer uma retração, né? Imaginei que vai dar certo. Por causa que eu estou esperando uma retração para ele voltar a subir com tudo. Os 60 minutos, já passou 30 minutos dele, pessoal. Geralmente também, eu tenho observado, é coisa meio de loucura. Pagou tudo, ó. Eu tenho observado que o mercado de 60 minutos, às vezes ele sobe 30 minutos. 30, 35, até 40 minutos. Depois ele resolve cair para deixar pavio. É danado, até fechar o candle. Às vezes ele trabalha caindo. Mas, é claro, a tendência de tudo é alta. Aqui nos 60 minutos, pessoal, todo topo rompido tem que ser testado. O mercado abriu muito acima, mas ele não veio testar esse topo até agora, só subiu. Então tem que ficar espertinho, que o mercado pode querer fazer retração para testar algum topo e dar canseira na gente. Olha 1 minuto aí, ó, já está pegando aqui as mínimas. Então aqui eu não vendo mais, tá, pessoal? Porque eu não vendo mais. Por quê, Roberto, que você não vende mais? Por causa disso aqui, ó. Olha, ó, 50%. Olha aqui, entrou na região dos 50%. Vou explicar o que é região, pessoal. Tem alguém que fala assim, o que é linha? O que é região? Região é essa aqui, ó, dessa picotadinha, essa picotadinha. Bom, e a linha é essa vermelhinha aqui do meio. Então, eu não observo tanto a linha vermelha, não. Eu observo a região. Então, ele entrou na região dos 50%. Agora eu já começo a se focar por compra. Isso aqui é uma região, ó, que eu estou esperando compra. Não venda mais. Eu peguei essa vendinha aqui em cima porque foi gatilho com gatilho. Aqui, ó. Gat com gat. Veio na região dos 50% aqui da fibra amarelinha, ó. Peguei. Pagou o alvo, agora eu posso tirar a Fibonacci amarelinha daí. Pagou bonitinho e acabou o papo. Vamos ver agora. Olha aí, pessoal. Tá fazendo a retração.
ou pullback, como as pessoas gostam de chamar, né? Uns falam pullback, outra retração, enfim. Bora ver. Está na velocidade 2, não bugou ainda o tempo do minuto, né? Não vi ainda que bugou, não bugou. Falta 50 segundos aí, um minutinho. O gráfico de um minuto lá, pessoal, já rompeu o fundo, ó. Olha aqui, o fundinho que não podia ser rompido, ó, foi rompido. Só que por que foi rompido, Roberto? Para vir fazer a retração aqui, ó, no 50%. Ó. Então, o rompimento pode ser falso. Alguém fala assim, 99% dos rompimentos é falso. Por que é falso, né? Porque rompeu, né? Tá rompendo para cá para baixo, mas ele só veio fazer a retração aqui nos 50% e vai voltar. Ó. Aí todo mundo fala, por que o rompimento é falso? Por causa disso, que ele só vem fazer a retração. Muitas das vezes, pessoal, aqui, ó, esse topo aqui, ó, às vezes o mercado chega aqui e rompe bonito com o candlezão aqui. O outro já nega. Por quê? Porque ele vai me fazer uma retração. Eu sempre penso isso. Nos rompimentos, eu não me empolgo mais, não. Aqui terminou o candle, eu não fiz nada. Por que eu não fiz nada nesse candle que abriu, pessoal? Porque na obrigação de candle a candle, né, juntamente com Fibonacci, esse candle aqui tem que cair, ele tem que romper aqui para baixo, porque na região dos 50% não tem contagem de paridade. Um candle tem que romper o outro. Se tem que romper o outro, então esse candle aqui tem que cair. Mais ainda que ele nasceu testando para cima. Aí por que, Roberto, que eu não peguei venda de scalp aqui? Por que eu não peguei? Porque está em cima dos 50% para compra, não é para venda. Isso aqui que temos que analisar. Porque às vezes as pessoas observam só a contagem de candle a candle, só a obrigação do candle, e esquece do contexto. Aí leva tinta. Então, isso aqui, pessoal, que devemos observar muito. Olha aí, ó, a obrigação desse candle aqui é romper para baixo. É romper para baixo. Se ele não romper, o outro sobe. Aí o que acontece com o outro? O outro vai estar a favor da minha tendência mais macro, a favor da contagem de candle a candle, que quando um não rompe o outro sobe. Aí, se esse aqui não fechar careca, eu entro na hora no próximo. Tá vendo aí como é que é fácil esperar? Tem que ter disciplina para esperar. Agora, se ele fechar careca, pessoal, eu não vou entrar nem em compra, nem em venda. Vamos analisar. Agora, como ele está terminando aqui a contagem, ó, o tempo do candle, pessoal, ele está terminando. Aí o meu olho fica focado aqui num minuto, ó. Para mim ver o que um minuto está fazendo. Ver se esse meu tiro que eu vou dar aí vai estar bacana. Vai estar certeiro, entendeu? Ó. Olha aí, ó, um minutinho lateralizando, ó. Não está conseguindo romper topinhos. Por que é? Esse aqui é um topinho, mas mais atrás é um fundinho, que ele rompeu o fundo, agora está sofrendo essa resistência aí, né? Não está querendo entrar lá para dentro. Entrou. Então, está indicando... Aí, ó, careca, pessoal, não vou entrar. Candle careca, eu não vou entrar na venda, porque está contra a tendência. Aqui já deu um sinal que é a obrigação desse candle para subir. Se a obrigação dele é para subir, eu não vou comprar, porque esse candle fechou careca. Quando ele fecha careca, o outro tende a cair. Nem que seja até os 50%. Beleza. Mas eu não vou vender, né? Porque a obrigação desse candle é de subir. Então, o careca deu venda. A obrigação do candle deu compra. Então, existe aqui um cabo de guerra. Um dizendo que é venda, outro dizendo que é compra. Então, eu fico fora. Eu não vou fazer nada. Nada, nada, nada. Para o trade ficar bem certeiro, pessoal, é isso aí que tem que fazer. Não ser precipitado. O mercado toma dos impacientes e dá para os pacientes. Olha aí, pessoal, ó. Esse candle aqui, ó, ele tem que fechar acima do anterior. Tá? Só não entrei na compra porque o candle anterior fechou careca. Então eu não vou comprar, né? Se o candle fechou careca, eu não vou comprar. Mesmo que ele tá voltando aqui para dentro do careca, também eu não vou entrar na venda, que isso aqui dá scalp bacana. Ó. Mas eu não vou entrar nessa venda, por quê? Porque eu tô contra a tendência toda que é só de alta. Então não vou entrar só nesse carequinho aqui de jeito nenhum. Sendo que a obrigação da esquerda é de subir. Olha, ó, mas pagou tranquilamente se eu tivesse entrado. Olha aí, pessoal, olha aí, ó. Tá vendo? Isso aqui vocês podem observar, tá bom? Vou dar esse zoom aí, ó. Quando ele fechou careca, pessoal, e ele vai tudinho lá para cima, fazendo de conta que vai romper.
e ele volta lá para dentro, vocês podem deixar uma ordem pendurada bem aqui, ó, de scalp, que ele pega e paga imediatamente a venda. Só que eu não peguei por quê? Porque é contra a tendência, mas vocês viram tanto que ele é bom. Mesmo contra a tendência, ele pagou. Pagou tranquilamente, só que eu fiquei fora. Porque um diz que é compra e um diz que é venda. Então eu não vou entrar no meio da briga. Vamos deixar o Ken trabalhar aí, ver o que, que ele vai, como ele vai fechar. Aí, ó, falta 20 segundos para ele fechar. E não rompeu. A obrigação dele era de romper. Então o do próximo é cair. Aí, ó, pessoal, testou para cima? Eu vou dar uma vendidinha aqui, ó, tá? Porque aqui já começou a entrar numa briguinha aí no 50%. Por que, que eu já entrei nessa vendinha aqui? Vou explicar para vocês. Porque esse candle aqui, ó, ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, e ele não fechou careca. E se esse candle aqui era para romper tudo, ele não rompeu, então esse aqui tem a obrigação de romper para baixo. Então, tem duas confluências para mim aqui, que é uma vendinha de pelo menos 30 pontinhos. Pronto. Duas confluências que dá essa vendinha. Só que, é claro, não podemos esquecer disso aqui, ó. Tudo tá pro alto. Tudo tá pro alto. É perigoso a hora de começar a dar o voo dele. Bom, mas pelo menos esse paviozinho do anterior aqui, ó, eu vejo que ele teria que pagar. Aí eu entrei imediatamente e pagou a minha vendinha. Agora, nesse candle que está aberto, eu já não faço mais nada. Olha o que aconteceu num minutinho, ó. Já está na dúvida, 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 dúvida. Mas pensando bem num minutinho, ó, o que o mercado já fez? Foi lá, 50%, voltou aqui, ó, no 50%, e aqui agora pode fazer esse W aqui em cima. Porque o mercado anda de 50 a 50, né? Rompeu o fundo, aí voltou no 50, aí cai aqui, e daqui tem que subir para fechar o W. E não quer pagar o pavio, né? Vamos ver se ele paga o pavio. Ele tem que pagar esse paviozinho aqui para baixo. E é esperar, pessoal. Esperar, esperar. Você sabia, pessoal? Olha só, quando eu estou fora do mercado, olha, pagou o paviozinho lá, tá vendo que maravilha? Sempre, pessoal, eu observo isso. Quando um candle fecha abaixo dos 50% e não fechou careca, quer dizer, deixou mais de 30 pavio, não importa a tendência, se é de alta ou se é de baixa. Geralmente ele vem pagar o pavio. Só que, é claro, é bom a gente mastigar o contexto todinho, porque o trade fica mais assertivo. Ó, não foi fazer o W lá um minutinho, veio testar o gatilho. Aí, ó, pessoal. Não dá dando venda, mas eu não vou vender, não. Tá dando venda. Aqui tá bagunçado, viu? Essa região aqui, pessoal, ó, lateralizou, tá bom? Na região de 50%, ó. Aqui não é bom fazer mais nada. Nada, nada, nada. Fica espertinho aí. Eu tinha um mentor, pessoal, que ele falava assim, chega a rimar, eu nunca esqueci disso. Tipo aqui, ó, rompeu, negou e rompeu, negou, lateralizou. Tá vendo? Eu nunca esqueci disso. Rompeu, negou, lateralizou. Então, é besteirinha, mas tudo vai servindo pra gente. A gente vai lembrando. Então, o que eu estava dizendo, pessoal, quando eu estou no mercado real, no meu dia a dia, às vezes eu entro aqui, eu bato a minha meta com 15 minutos, um exemplo. Aí eu saio, vou ajeitar algum detalhe da minha vida, aí depois volto. De vez em quando eu volto aqui na frente do gráfico para me dar aquela olhadinha, né? Que a gente não deixa de olhar o gráfico. A gente não larga ele 100% e some, não. É um vício já. Aí eu volto aqui na frente e boto no simulador. Aí fala assim, bora ver se eu consigo bater outra metinha? Sim. Aí eu vou lá tentar bater outra metinha. Mas tipo assim, pessoal, sem agressividade, não é porque eu tô no simulador, aí ó, perigoso pagar aqui, viu? Mas não vou entrar não. Não é porque eu tô no simulador que eu vou fazer de qualquer jeito. Então eu observo só o ponto-chave. Se der, eu entro. Às vezes eu bato outra meta. Então, todos os dias, praticamente, eu bato duas metas. E ainda na maior tranquilidade, dou aquela saída, depois eu volto, dou aquela olhada e tal. E tem dia, pessoal, que eu entro no mercado já tão tarde que não é para fazer isso, né? Depois das 3, 4, ainda bato outra meta, mas no simulador. Eu fico olhando, olhando e prestando atenção. Quando vir, eu faço. Quando vir, eu faço. Quando vir, eu faço. E vem, eu bato outra meta. Às vezes é 2, 3 metas por dia.
Quer dizer, então eu estudo muito, né? Só que eu não fico na real o dia inteiro. Já fiquei, pessoal. Não estou falando de ninguém, não, porque tem alguém aí que pode ficar no gráfico o dia inteiro. É normal, porque eu também ficava. Então, na obrigação de candle a candle aqui, pessoal, olha só, tá bagunçado, tá? Esse candle aqui, ó, ele não tem obrigação. A obrigação, se ele fechar aqui abaixo do. Olha, ó, como ele fechou, abaixo dessa mínima aqui, ó. Mas ele fechou carequinha na parte de baixo, né? Olha aí, mas como ele é verde, o fechamento dele tá aqui em cima. O fechamento dele, na verdade, é lá para cima, aqui é abertura, ó. Aqui é abertura, né? Então ele tinha aqui, o fechamento dele tá na parte de cima, por isso que ele não marcou careca aí, ó. Porque esse aqui foi abertura, né? Não vale nada esse careca. Ele até fez bonito, tá? Ele confirmou o rompimento do 9. Então tá dizendo para mim que o 12 tem que vir para esses fundos, pelo menos para os fundos dos corpos aqui, 7 e 8, ó. O 12 tem que vir para cá. Pelo menos aqui, é só o que eu vejo. Então, por esse motivo, eu não vou operar numa briga dessa daí. De jeito nenhum. Mas olha só que incrível, pessoal. Aqui deu dois gatilhos, ó. Eu não tinha visto isso aqui. Mas também, quando tá dando muito gatilho, não vale, não. Ó, gatilho com gatilho. O mercado voltou até nos 50%, ó, e veio pagar essa Fibonacci aqui, que é na mínima do 10. Olha, ele voltou aqui em cima. Podia pegar a venda aqui, ó, e sair aqui, ó. Só que quando ele começa a estar tá brigando muito só numa região assim, essa onda de gatilho com gatilho não vale. Só vale quando o mercado está andando bonito, tal, só uma direção, e ele faz gatilho com gatilho, aí vale bacana. Mas tem que prestar atenção em tudo que todo mundo fala. Nem tudo é 100% certeza, né? Nada, na verdade, é 100% certeza. Olha só, um minutinho que já está me apresentando, já um M. A mente da gente fica vendo tudo, né? A gente olha lá e. Quer dizer, mas eu não vejo tanto aquele M ali, por causa que aqui está nos 50%. Essa Fibonacci aquilo ainda está valendo. O que o mercado fez, pessoal? Isso. Veio aqui nos 50% dessa pernada. E agora tem que romper, na verdade, esse fundinho para vir para cá, ó. Mas para ele vir para esse fundo, ele tem que romper esse outro fundo aqui, ó. Se ele não romper, nada feito. Se ele não passar, pelo menos para a mínima do 7 aí para baixo, ó, nada feito. A Fibonacci alta ainda está valendo. Olha aí o pavilhão bonito que ele fez. Tá vendo, pessoal? O tanto de tempo que eu estou sem operar é a vida. Tem hora que não dá operação. Não dá, a gente não faz. Gatilho com gatilho de novo. Tá dando gatilho, gatilho de uma. Ó, entrando para dentro. Bora pegar isso aqui, já que tá lateral, essa vendinha. Já que tá lateral, pessoal, Quem? por que eu peguei essa venda? Porque ele subiu, fazendo de conta que vai subir, e voltou para dentro do careca, ó. E já que tá lateral, essa regiãozinha aqui, essa briguinha, ó, e ele tem que fazer a retração até os 50% aqui, provavelmente ele vem para os outros fundinhos, eu peguei aí esse. Porque até contra a tendência, esse aqui paga, ó. Pagou aqui, ó, vocês viram? Ó? Só que eu não peguei. E deu o mesmo desenho aqui de novo, aqui eu já peguei, ó. É bom observar, viu? Olha esse careca aqui do 3. Olha o que o 4 fez. Pagou ou não pagou? Então paga mesmo. É bom observar esse, cada detalhezinho do mercado. Só que aqui é região de briga. Ó. Olha aqui, ó. Mínima do 7. Veio testar a mínima do 7. Se ele entrar para dentro aqui, eu posso até comprar de novo. Fazer outra operação nesse candle. Por que eu posso fazer, Roberto? Porque aí é briga, né? Nos fundos se compra. Em cima se vende. E o mercado, a maior tendência dele é de alta. Olha aí, pessoal. Vou pegar outra comprinha aqui, ó. Por que eu vou pegar outra comprinha? Porque tudo isso que eu estou vendo aqui, ó, é pro alto. É pro alto que o mercado tem que vir. Isso aqui é retração. Se ele não romper a mínima do 7, ele não vai vir para esse fundo aqui. Ó. Agora, se ele romper a mínima do 7 aqui, eu tenho que estopar no dedo se não pegar meu scalp. Não importa quanto. Vocês podem ver que eu não fico olhando aqui boleta. É quem? Aí, ó, eu não fico olhando boleta, pessoal, por quê? Porque a boleta induz a gente. Meu Deus, eu estava ganhando X, agora eu tô não sei o quê. Meu Deus do céu, e agora? Meu Deus. Não, se ele rompesse o 7 aqui para baixo, essa comprinha que eu fiz, eu ia estar no vermelho, né? Eu vim aqui, ó, zerei, pronto, acabou. Porque se ele romper o 7, ele está dizendo que ele vai querer cair mais. E nos fundos se compra, tá bom, pessoal? Mais ainda numa tendência de alta linda e maravilhosa. Isso é retração e é fundos. Então, se compra. Olha aí que maravilha. Não tem dessa. E nos topos se vende. Só que não se vende
contra a tendência, viu? Cuidado, é melhor esperar ele descer tudo e fazer compra nos 50%. Agora, se for pensar nos scalp, pode pegar meio em qualquer lugar. Mas a gente fala tudo isso. Olha, ó, pessoal, fechou o candle de 60 minutos, né? Agora já está. Fechou rentezinho com 50%, mas confirmou o rompimento do topo. Esse outro aí tem que continuar subindo. O candle 2, né? Dos 60 minutos. Só que a única obrigação dele, pessoal, só é ficar acima desse topo. Ó. Única obrigação desse candle que está aberto. Do 2. Aí, ó, o candle 13, pessoal, ele fechou acima dos 50% dele mesmo, apesar de ele ter fechado vermelho. E muito pavio para baixo. Esse 14 aí pode dar compra, viu, ó? Já que é scalp, né? E nós está aqui nos fundos, ó. Nos fundos se compra, né? Olha, eu perdi, até comprei atrasado. Quem? Nos fundos se compra. E eu estou a favor de tudo. E além de tudo, o 13 fechou acima dos 50% dele mesmo. Apesar que ele fechou vermelho. Só que isso aí não importa. Se ele fechou vermelho ou verde. O importante é que ele fechou acima dos 50% dele mesmo. Isso que importa. Tá. Aí agora eu espero a esquerda aí fechar. Aí, se ele fechar rompendo tudo, pessoal, saindo dessa regiãozinha aqui, ó, vamos dizer, se ele romper pelo menos a máxima do 12, já tá bom demais para mim. Ele vai estar mostrando que ele quer ir embora. Olha, ó, porque vocês notam que a máxima vou tirar essa linha aqui, tem duas, né? Olha aí, ó, pessoal, a máxima do candle 12 é uma máxima que ninguém rompe, tá? Ninguém tinha rompido ela. Se romper a máxima do 12 agora, tá indicando que o mercado tem que ir lá para cima. E agora, cheirou uma coisa muito linda para mim, ó, que ele foi lá em cima, veio aqui, foi na secundária, tinha que vir para o fundo. Não ganhou esse fundinho, que é os 50%, agora ele tem que subir e fazer esse W bem aqui, ó. Olha aí, a gente fica vendo essas coisas aí, ó. Aí agora é um W. A gente fica vendo isso, mas ele tem que romper lá. Porque se ele não romper a máxima do 12, aqui é regiãozinha de venda, ó. Aqui, regiãozinha de venda. No próximo candle, nós podemos vender, se ele vir testar aqui em cima e querer cair. Então, vocês notou que aqui eu não estou falando muito da probabilidade de candle a candle, porque está lateral, né? Tem que esperar ver um rompimento para voltar às paridades. Olha, pessoal, não rompeu. Isso aí é regiãozinha de venda, viu? Regiãozinha de venda, ó. Só não vou vender para mim não brincar muito. Porque o candle 14 ele fechou muito rente com 50% dele mesmo. Muito impressando aqui esse topo. Muito impressando o topinho. Aí, ó. Olha o problema. Mas se eu tivesse vendido, tinha pago ela. E se eu tivesse comprado, tinha pago também. Tá vendo que eu pago com os dois lados? Quando ele fecha em cima dos 50%, isso aqui tá uma dúvida danada aí, ó. Ele paga para cima e paga para baixo, ele fica louco. Só, pessoal, que aqui agora tem uma Fibonacci bonitinha, ó. Gatilho com gatilho. Se ele voltar nos 50% aqui, quase na mínima do 14, dá compra até na máxima do 14. Porque a probabilidade da tendência é para subir, do mais macro. Então a gente confia no mais macro. O 60 está indo. Já que o 60 também fechou rente com 50% dele mesmo, né, vai pagar para cima e vai pagar para baixo, mas a tendência toda está de alta, então eu acredito que isso é alta. Nos tempos mais macros, não nos micros. Olha isso, ele já está pagando, ó, já pagou a Fibonacci, agora eu não entro mais, pessoal. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Gatilho com gatilho. O mercado fez isso, voltou nos 50% e pagou a Fibonacci. Olha aí, ó. Eu vi ela e não entrei. Esperei um testezinho melhor e não entrei. Mas eu vou chorar porque eu não entrei? Não, deixa rolar. Tudo faz parte da vida. É esperar a próxima. Eu fiquei muito na dúvidazinha aí, porque esse Kendo 14 não rompeu o 12. Agora, o Kendo 15, né? Tem que romper aí o 12, pelo menos. Se ele romper o 12, aí me dá a impressão que o próximo vai subir. Por que, que o próximo vai subir? Vou explicar um detalhe para vocês. Por causa que ele já triscou aqui, ó, na máxima do 8, por exemplo. Se ele triscou na máxima do 8, o outro já tem que romper. Quando um trisca, o outro tem que romper. Olha aí, pessoal, fechou acima dos 50% dele mesmo, enxerga uma comprinha.
Olha, comprei. Comprei atrasadinho demais. Era para ter comprado aqui nos 50%, tinha pago, ó. Agora, pessoal, eu posso sofrer um calor. Mas eu posso até fazer o seguinte, eu posso até comprar de novo, porque eu tô vendo uma coisa linda aí, ó. Ó, comprei de novo. Aí, se agora eu tô com dois comprados e só tô para sair com um, eu vou sair com um na venda bem aqui em cima, ó. Por que que eu vou sair aí em cima, Roberto? É Gatilho com gatilho. quem? Ó, olha aqui, ó. Tem que pagar. Ó, É pagou. quem? Que agora eu já estou vendo um pouquinho de força compradora numa retração, onde toda a tendência está só de alta. Isso aqui foi uma retração para o mercado vir buscar o topo. E se ele já fez isso aqui, veio para cá, não conseguiu romper aqui, agora eu tenho que romper esse topozinho aqui do 8, do 9 e ir lá para a máxima do 3. Ele tem que ir. Tá vendo, pessoal? É a leitura de Kendo a Kendo, unindo o contexto, Fibonacci, tudo devagarinho, com paciência. Um minutinho bagunçou, bagunçou, bagunçou e não veio pagar o M aqui para baixo, está só rompendo topos, topos ascendentes, e está só indo embora. Aí, ó, tá indo. Ó. Agora é esperar, que o alvo dele agora é aqui em cima. Se eu tivesse confiado mesmo, o alvo sempre é aqui, ó, mas eu coloquei aqui por quê? Por causa dos 50% do gatilho com gatilho. Foi embora. Bora ver se ele vai chegar lá no topo. Bora ver como ele vai fechar aqui. Falta 35 segundos. Aí eu já estou de olho no minuto. Tá nos topos. Topo, topo, topo. Aí eu tenho que lembrar, pessoal, no topo não se compra, no topo se vende. Vai depender muito como esse candle fecha. Se não fechar careca e deixar muito pavio, posso até vender, comprar. Mas se ele fechar careca, aí ó, fiquei sem graça. Paga. Paga ele paga, tá? Porque o carequinha sempre paga. Ah, mas não vou entrar, não, pessoal. Não adianta entrar na dúvida. Se ele entrar para dentro do careca, ai, ai, ai. Não, não vou entrar, não. Ó, olha aí, ó. Bora ver se ele pagaria. Já até pagou na marra aqui, ó. Pagaria. Pagou. Só que eu não entrei. Por que que eu não entrei? De bobeira, né? Que nos topos, se vende e é careca, tá. Nos topos se vende. E ele veio dar o alvo que o 16 não foi. O 16 tinha que dar o alvo lá em cima, não foi? O 17 foi lá e deu o alvo. Agora, o mercado pode fazer isso, ó, aquele M e vir aqui para baixo. Mas também ele pode romper, né? Então, tem que pensar tudo. Não pensar só uma coisinha, não. Tem que pensar tudo. E se ele romper ainda, pessoal, eu ainda imagino assim: todo rompimento é falso. Quando rompe, às vezes ele cai. Agora, qual é a obrigação de candle a candle? Já que está rompendo, está indo bonito, já que triscou aqui na máxima do 4, né? Ele tem que ficar aí acima. Tem que ficar. Se ele não ficar aí para cima, o outro pode cair. Mas quando um trisca aqui no outro, o outro tem que subir. Aí gera dúvida aí de candle a candle. Eu prefiro não fazer nada. Se eu fizer, tem que ser compra, né? Porque tá rompendo. Agora, se não romper, aí dá venda. Mas não é venda, venda, venda demais. Porque agora, pessoal, todo rompimento é falso, né? Por quê, Roberto? Porque ele, ó, já tem uma pernada bem aqui, ó. Então ele já pode voltar nos 50% dessa pernada. Por isso que esse rompimento aqui pode ser falso. Ele pode romper e voltar a fazer o pullback nos 50%. Depois que ele vai embora, ele rompe tudo. Aí ele rompe de verdade. Fechou carequinha? Eita, ainda bem que não pegou. Que eu apertei lá para pegar a venda, mas não pegou, né? Então agora não vou entrar, porque ele já pagou a venda. Olha aqui, pessoal, já pagou. Tem que ser esperto, viu? Já pagou a venda, então não pego mais não. E também não vou pegar a compra, vou explicar para vocês por quê. Porque todo rompimento pode ser falso, que ele pode voltar nos 50%. Segundo, esse candle fechou careca, então eu não vou pegar a compra. Porque ele fechou careca, 17. Então, sempre é bom pensar em tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha aí, pessoal, mas o careca pagou só beijando. Para baixo, sim, pagou tudo. E eu não fiz nada.
Por que que eu não fiz nada? Ou rompimento. Então diz que tem que subir, né? Quando rompe, tem que continuar. Mas só que eu sou cabreiro e desconfiado com o rompimento, pode ser falso. Aí o que que eu faço? Espero uma confirmação, né? Então esse candle aqui ficando acima desse topo rompido, que é o 4, aí o outro candle tem a obrigação de romper o 17, que o outro é ímpar, é o 19, tem que romper o 17. Aí eu já posso pegar um scalp se não fechar careca. Agora, se ele fechar careca, aí adeus, não pego nem scalp. Olha aí o candle de 60 minutos, pessoal, foi embora. Foi embora. Só que ele só tinha a obrigação de ficar acima do topo rompido. Na verdade, ele nasceu com gap aqui, o 1, né? Mas tá só de alta, né? Imaginar só alta. Olha aí, pessoal, se ele não fechar careca, dá até para mim pegar uma compra, mas desconfiado, porque isso aqui é uma casinha de baixa, viu? Pode cair também. Só que ele está confirmando um rompimento. Se não fechar careca, eu vou lascar a comprinha nele. Olha, ó, compra. Por que compra, pessoal? Foi uma indecisão muito grande, ó. Doji. E fechou rente por 50%. Aonde ele nasceu, foi aonde ele fechou. Então, ele está gerando dúvida. Quem? Só que isso aqui, ó, é casinha de venda. Tá? Esse candle aqui pode cair, ó. Só que eu peguei a compra, por quê? Porque esse doji confirmou o rompimento, que é ficando acima do topo. O 19 agora tem que fechar acima do 17. Por esse motivo que eu peguei a compra. Olha, eu boto a minha linha fluxa para lá agora. Pronto. Ele tem que fechar lá acima. Se ele fechar lá em cima do 17, continua a compra. Continua o movimento de alta, né? Vamos ver como ele vai fechar, pessoal. Falta 2 minutinhos, 60 tá só indo embora, 1 minuto tá só rompendo, rompendo. Vamos deixar os rompimentos. Tá indo, vamos continuar pensando o quê? Em compra. Claro, né? Tem gente que pega essa pernada inteira, né? Eu vou pegando de pedacinhos, até porque eu não preciso de tão muito. Olha, ó, já tem 520 pontos. Não preciso de tudo isso, não, para bater meta todos os dias. Não pode ser zoião, ter zóio grande no mercado, não, pessoal, que o olho grande, a ganância, tem detonado com os trades, com os traders, né? Tem detonado com todo mundo a ganância. A ganância é cruel no trade. Então, quanto mais a gente deixar de ter um olho grande, mais a gente vai ganhar no trade. Tem que ter paciência, né? Esperar demais. Olha aí, pessoal, tá fechando, rompendo tudo, cumprindo com a obrigação dele e ainda não fechou careca. Se não fechou careca, posso confiar na comprinha. Mas o que está acontecendo? Ele nasceu testando para Quem? cima, ele pode dar venda também. Só que, é claro, eu não vou abusar, não, na venda, tá? Porque agora a obrigação do 20 é ficar acima do 18. Porque tá havendo rompimento. Se tá havendo rompimento, continua par rompendo par e ímpar rompendo ímpar. A obrigação deles é essa. Então, é esperar. Agora, esperar esse próximo fechar de novo. Olha, imaginei que ele vinha para baixo, tá vendo? Ele não veio. Ele nasceu testando para cima. É cruel isso. Quando ele nasce testando para cima, é perigoso ele cair. Só que isso aí, pessoal, foi o mínimo. Alguém falou assim, Roberto, mas como você entrou na compra sabendo que o Kendo nasceu testando para cima? Boa pergunta, né? Mas só o nascimento dele que nasceu testando para cima é tão mínimo, é, comparando com toda a tendência de alta que o mercado está. Esse nasceu testando para cima é mínimo, então não conta com ele não. Conta com a tendência inteira. Tá vendo aí, ó? Conta com a tendência, conta com os rompimentos, as paridades, tá Kendo rompendo Kendo rompendo Kendo, então tá indo embora para cima, não vamos pensar em venda não. Olha 1 minuto lá como é que disparou, olha que lindeza, só para cima. Então, 60 minutos só para cima, não tem nada que pensar em venda, de jeito nenhum. Olha, 60 minutos, agora falta 20 minutos para ele fechar. Ele pode querer sofrer uma resistênciazinha aí,
Os 5 minutos que ele já voltar para fazer um pullback, todo topo rompido, ó, tem que ser testado. Já começo a ver isso quando passa 30 minutos aqui do 60 minutinhos. Eu olho tudo, pessoal, fico pensando tudo. Tempo de candle, o que está acontecendo, olho tudo. 48 segundos para ele terminar. Lá no 1 minuto, está só rompendo. Então, claro que eu estou enxergando compra. Se esse candle fechar careca, eu não entro na venda e nem na compra, viu? Não fechou careca, pessoal. Não fechou careca e nasceu testando para baixo. Será que ele paga logo de cara? Vamos pegar. Pagou Quem? logo de cara, tá vendo? Não pode pensar muito também, não. Só que ele ainda vai cair um pouquinho. Olha como é que ele não deixou nem um paviozinho para baixo. Isso aqui é complicado. É bom quando ele já vem, faz um teste aqui nos 50%, ó. Aí vai querer voltar, aí que a gente pegar, quem tem mais paciência, né? Só que eu já conto com isso aqui. O que que é, Roberto? Toda tendência está só de alta, o mercado já fez pullback, está só indo. A obrigação, eles estão cumprindo com a obrigação do 20, era ficar acima do 18, ele cumpriu. E ele fechou acima dos 50% dele mesmo, e ele não fechou careca, dando direito de pagar esse paviozinho aqui para cima. Então, se ele não fechou careca, esse paviozinho aí tem mais de que 30 pontos, tá bom? Então, eu posso contar que ele paga 30 pontos para cima. Foi o que eu apostei. Fiquei meio com medo? Fiquei. Por quê? Porque aqui ficou muito pequenininho o pavio, ó. Pequeno demais. Ficou, acho que só 35 pontos, viu? Porque por nada ele fechava a carequinha. Olha aí, uns 35 pontos mesmo. 33, 35 pontos. Ele só não fechou careca por 5 pontinhos. Então é quase considerado ele como careca, viu? Só que a obrigação do 21 agora é o quê, Roberto? É ficar acima do 19. Então, ó, nós temos 5 minutos. O Kendo tem 5 minutos para girar, para nós prestar atenção. O que vai acontecer no próximo? 5 minutos para nós observar o mercado, para nós ficar fazendo scalp. Olha aqui, 1 minuto já negou. Ó. Já negou, já rompeu mínima. Tá bagunçando. Tipo assim, quero cair. Então, cuidado com comprinha agora. Só que os 5 minutos fala mais forte do que o 1, fala mais alto do que o 1, né? A obrigação do candle 21 é só fechar acima do 19. Se ele cumprir isso aí, o outro ainda vai subir, porque o outro tem que romper. Aí, ó, pessoal, cumpriu, ó. Só que ele nasceu testando para cima, eu não vou comprar logo de cara. Queria ver se ele viesse aqui para baixo fazer um testezinho para me comprar. Como ele nasceu só testando para cima, é perigoso a gente lascar o dedo numa compra e ele cair ainda. Para vir fazer o teste de rompimento aqui, ó. Mas é claro que a probabilidade desse candle ali, 21, 22, é romper o 20 lá para cima. Então, ficou meio termo, por isso que eu não fiz nada. Aí, ó. Ele tem que subir mesmo, tá? Fala, Roberto, mas por que você não pegou compra? Não, não peguei compra, porque esse candle 21 fechou abaixo dos 50% dele mesmo, deixou mais do que 30 de pavio. Agora, se esse aqui viesse aqui embaixo, testasse, fizesse conta que estava negando e voltasse aí para dentro, aí eu comprava. Porque eu sabia que a probabilidade dele era de romper o 20 para cima. E ele já fez tudo que ele tinha de fazer para baixo. Então ele ia subir. Só que nesse caso aí, pessoal, ele nasceu testando para cima, dizendo que vai vir para baixo. E foi direto para cima. Quer dizer, olha só a confusão que ele fez com a cabeça da gente. Então, é melhor não fazer nada. Temos que saber essa leitura. Temos que saber essa leitura. Vamos lá, vamos lá. Se alguém tiver alguma perguntinha aí, pode fazer, viu, pessoal? Estou aqui para colaborar com todos, tá certo? E se ele fechar careca, eu não compro. Espero ele cair de novo para depois eu tornar a pegar minha compra. Aí, ó, fechou careca, então eu não vou comprar e nem vou vender. Só iria comprar se ele viesse aqui, ó, fazer testes de rompimentos. Não fez, ó. Tá só subindo, então não vou comprar. O 23 tem que ficar acima do 21 agora, tá bom? Agora tem uma coisa bonita aí, viu, pessoal? Se ele voltar para dentro aí, ele pode pagar, ó. Se ele voltar para dentro do careca aqui, ó, ele pode pagar um scalp, tá bom?
Mas eu imagino, para que eu vou arriscar num scalp de venda aqui, que esse careca sempre pagou? Olha aqui, careca, ó, voltou 30 pontinhos. Só que esse careca aqui não voltou, ó, tá vendo? Foi careca e já não voltou. Isso aqui também pode ser um careca que ele não volta. Geralmente o careca paga. Mas eu vou arriscar pegar um careca contra a tendência que está só subindo. Olha só o tanto que está forte, só tem um candlezinho vermelho perdido num monte de verde. Como é que eu vou arriscar pegar uma vendinha aqui, sendo que o mercado está só subindo? Aí a gente tem que ir pela lógica, assim, né, da vida, do mercado. Não ser tão setup, não gravar tanto setup aqui, que se fechar careca o outro cai. Verdade, é um setup, né? Só que o setup não é 100% não, cuidado, tem um contexto envolvido. Então, é isso aí. Falta um minuto e pouco, vamos ver como é que ele vai fechar, o 23. A obrigação do 23 só é ficar acima do 21. É só ir fazendo, pessoal, isso aí, ó. E aqui nos 60 minutos, falta 6 minutinhos para ele fechar. Geralmente, nos últimos 5 minutos antes de fechar e 5 minutos depois que fecha, ele dá essa volatilidade monstra e pode dar stop na gente. Viu? Nas suas plataformas real, cuidado com esses 5 minutos aqui dos 60 minutos. 5 minutos antes e 5 minutos depois. Temos que observar em tudo, tudo. Por isso que eu fico falando para vocês. A mesma coisa, muito tempo. Mesma coisa que eu falo, muito tempo. Por quê? Porque é a vida, né? Nada veio testar nada, né? Tá só subindo. Então eu não tô pegando, eu só tô querendo pegar com o teste, né? Porque aqui tá só subindo. Olha aí, ó, tá dizendo que é para compra, mas ele nasceu testando para cima. A favor da tendência, né? Dá uma compra. Será que eu pego? Ou será que eu não pego? Se ele voltar a renovar a máxima lá, dá para pegar, que agora ele já tá vindo fazer o testezinho bonito, ó. Porque tem que pagar esse paviozinho aqui, ó, que ficou nesse esquema, tá bom? Que o 23 fechou acima do 21. E ele fechou acima dos 50% dele mesmo. Deixou mais do que 30 de pavio. Então, é alto, é pro alto que ele vai. Aí também na dúvida, tá, pessoal? Eu posso pegar aqui esse scalp pensando que ele tem que pagar lá em cima, mas o meu stop loss aqui, se fosse, seria bem aqui, ó. Olha como é que seria grande. 390 pontos para pegar 30 pontos. Tá vendo aí que covardia? Então os scalp têm esse problema. Esse candle aqui tá muito grande, ó. Olha, 550 pontos. Ele é um candle gigante, né? Gigante. 550 pontos. Tá voltando nos 50% dele mesmo. Aqui nos 50% desse, quer dizer, voltando nos 50% do anterior, aqui nesse 50% da compra de novo, porque a obrigação desse candle 24 é qual, Roberto? Somente fechar acima do par dele, que é o 22. O que, que ele não pode fazer? Olha aí, pessoal, tá vendo? Ó? Tá vendo? Bugou a plataforma aqui, ó. Olha aqui, ó. Sumiu aqui os... A boleta sumiu, ó. A plataforma do replay ele buga muito. Olha um minutinho aqui, ó. Dei bobeira. Eu entrei aqui, pessoal, confessando para vocês um detalhe. Eu entrei nisso aqui sem olhar muito um minuto. Foi onde eu tô sofrendo esse calor bem aí, ó. Só que só dele fechar assim, e se ele fechar careca, eu já pego outra compra. Agora aí é onde eu vou colocar no contrato, porque eu sei que o mercado tem que subir. Aí é o calor que ele tá me dando, né? Por que, que eu não entro de novo? Olha, ó, fechou careca, entro logo na compra. Olha, pagou. E se ele pode usar aqui embaixo, pessoal, agora, e entrar para dentro do careca, eu pego e compro de novo. Por que, que é compra, Roberto? Estou a favor de tudo, a favor da tendência. Ele me deu esse calor aqui, mas esqueça desse calor, ele cumpriu com a obrigação dele. A obrigação do 24 era ficar acima do 22, ó, ele ficou. Então, agora a obrigação do 25 é ficar acima do 23. Então, o 25 ele tem que fazer o quê, Roberto? Subir. Olha aí, comprinha de novo, ó. Tá aí cutucando a mínima do 24, é subir. O 24 é careca. Se ele vir mais embaixo, assim, para fazer o teste bem bonito e voltar para dentro do careca, pendura outra ordem. Aí é onde eu fico valente com ele. Porque ele ficou valente comigo aqui, ó, nesse candle, né? Agora eu fico valente com ele nesse aqui subindo. Porque a obrigação desse candle aqui é subir, ó. A obrigação do 24, realmente, pessoal, só era ficar acima do 22, ó. E ele cumpriu. Só que ele caiu isso aqui, mas azar, ele cumpriu.
Quem? Olha aí, ó. Pagou tudo, ó. Pagou tudo. Olha aí que maravilha. Agora voltou minha boleta aqui, ó. Voltou. Olha aí, pessoal. 657 pontos. Sem apelar muito. Só pensando nos Kendo a Kendo, né? E no contexto em geral também. Não é só no Kendo a Kendo. Aqui não foi setup, não. Aqui foi contexto. Foi tudo junto. Olha aí, pessoal. Meu pre-occult, que chama, né? Pre-occult. Olha aqui, pre-occult. Máxima do dia anterior. Mínima do dia anterior. O mercado nasceu acima de tudo, ó. E só foi. Agora é esperar esse candle fechar. Bora ver o que vai acontecer. Ele tem que fechar acima do 23. Se ele não fechar acima do 23, pessoal, o outro candle cai. A probabilidade do outro de dar um scalp é muito grande, só que ele nasceu testando para baixo, ó, tá? A probabilidade desse aqui é de queda. Então eu não vou fazer nada. Que de candle a candle, né, ele tem que romper para baixo, ó. Por que ele tem que romper para baixo, pessoal? Porque o 25 não cumpriu com a obrigação no P no 23. Quando não cumpre com a obrigação de subida, o outro faz para baixo. Então o outro tem que romper para cá. Se ele não romper, o outro sobe. Aí, se ninguém romper ninguém, vai ficando na lateralização. Ó. Aí o que nós temos que fazer? Vender aqui em cima, comprar aqui embaixo. Aí o mercado começa a brigar. Aí vamos olhar o horário do mercado. Olha, ó, 11h06. Mas, na verdade, ainda não está ainda aquele horário de o mercado dar briga, de lateralizar, não. Mas aí, ó, ele tem que cair e ele está subindo. Tá vendo um negócio desse? Agora, se ele testar tudo lá em cima e entrar para dentro, dá venda. Olha aqui, pessoal, dá para pendurar a venda bem aqui, ó. Por que dá para pendurar uma vendinha arriscada aí? Porque a tendência desse danado é de cair. A contagem de candle a candle dele é para cair. Aí, ó, tá vendo, pessoal? Aí, ó. Quem? Se ele fingiu que está querendo romper e voltou aí para dentro, é venda, porque a probabilidade dele é de cair. Aí só que nós temos que ver, ó, falta 2 minutos e pouco para ele, ele ainda está forte para compra. Pode ser que ele nem caia. Olha aí, o 60 minutos fechou, tá? Tá indo só para cima. A obrigação dos 60 minutos, pessoal, agora desse que está aberto, é ficar acima desse aqui. Pelo menos assim, eu fico imaginando alguma coisa. Ó. E aí, se ele ficar acima disso aí, para mim, ainda conta que o mercado tem que ir para o alto. Agora, se ele negar isso aí o mercado está querendo fazer reversão, né? Que ele cair. Então, os 60 minutos, a gente olha ele quase de hora em hora só. Não precisa ficar olhando muito tempo, não. Aí é só conferir nos candles. A obrigação desse candle é de cair. Se ele não cair, a obrigação do outro é de subir. E o outro, pessoal, já tem uma obrigação assim, ó. Mesmo se esse aqui, o 26, não rompeu o 23 para cima, o outro já vai ter que subir de qualquer jeito. Por quê? Porque esse aqui já triscou. Quando trisca, o outro tem que romper. A obrigação do outro é de subir. Vou deixar a linha já até aí. Aí, ó, já vou pegar a compra. Por quê, pessoal, que eu vou pegar a compra? Porque a obrigação dele é de subir. É a favor da tendência. Quem? Pronto. Apesar que ele formou uma casinha aqui, ó, que falhou um rompimento. Ó. Esse aqui não rompeu o anterior. O 26 não rompeu o 25, que fez uma nova massa. Então, isso aqui é uma casinha de venda. Ele pode pagar a venda também. Aí, ó, pessoal, pelo aquele setupzinho que eu sempre falo. Ó. Aí, ó. Se eu estivesse olhando só a casinha, ó, pagou venda também, ó. Tá vendo? Então, eu falo de tudo. Porque se vocês focar pelo menos em uma coisa, vai dar certo. Tá vendo? É venda, pagou a venda. Eu peguei a compra porque a obrigação dele é de romper tudo. Mas ele pagou a venda porque é uma casinha. Só que eu não confiei na casinha. Eu confiei no contexto. Que é melhor eu confiar que ele vai ter que subir do que eu acreditar nessa casinha aqui. Ó. Casinha mais fraca do que o contexto. Então eu pego o que está mais ao meu favor. Só que ela é mais fraca, mas é ela que está ganhando. Né? Pode ver aí. Ó. Ela que está ganhando. Olha aí, pessoal. Pagou a venda, mas ele está indo lá para cima. Bora ver se ele vai. A obrigação dele é de romper tudo aqui lá. Se não romper, o outro cai. Aí o outro tem que vir para a mínima do 27. É as contagens de Kendo a Kendo, viu? Lá, pessoal, lá no meu YouTube, né? Tem esses videozinhos de contagem de Kendo a Kendo. É um videozinho ruim, dá sono.
porque é uma aula chata, né? Ficar contando de candle a candle. É só para quem quer mesmo vencer na vida que faz esse backtest. Quem tá assim, acho que eu quero trade, acho que eu não, eu tenho dúvida e tal. Aí não estuda não, porque dá sono. Porque se a gente querer só as coisas mais fáceis, a gente não vai conseguir vencer. A gente tem que encarar, pessoal, as coisas difíceis. Contar de quem dá quem é difícil? É, mas é isso que eu vou fazer então todo dia. Pronto. Mexer na Fibonacci é difícil? É, mas é isso que eu vou fazer todo dia. Eu quero ver se não aprende. Então, esse candle aí, pessoal, a obrigação dele é de romper tudo. Ó. Não rompendo, o outro cai. Olha, o outro agora cai. Além de tudo, ele está testando para cima. Quando eu peguei essa vendinha só para ver, apesar que um minutinho está nos fundos, ó, Quem? apagou. Quando eu peguei, que eu fui olhar por um minutinho, ó. Olha aqui, um minutinho estava nesses fundinhos. Eu gelei um pouco, tá? Mas por que eu peguei? Porque a obrigação desse aqui é de cair. E esse anterior fechou abaixo dos 50% dele mesmo e não fechou careca. Se ele não fechou careca, pessoal, esse candle que abriu aí agora, ele tinha que pagar esse pavio do 27, ó. Foi onde eu peguei essa vendinha. Pronto. Só era isso a briguinha. Agora a obrigação dele é de romper o 27 para baixo. Não rompendo, o outro vai subir. Agora eu não faço mais nada de novo. Espero esse candle fechar. É só isso. Só isso. Parece ser tão simples, né? Mas na hora da real a gente não acredita. A gente fala, não acredito que é só isso aí, não. Porque, pessoal, o defeito de todos os traders é isso, vou falar. Que eu tive. E tenho também esse defeito, tá? Se você olhou, estudou demais, fez muito backtest e apostou que é esse jeito que eu estou operando que dá certo. Se uma hora ele vir tomar de nós aqui 200 pontos ou 300 pontos, a gente já fala assim, não dá certo, não. Não dá certo, não, vou mudar. Isso aí que é o pior de todos os treinos. Vou mudar. Aí todo dia fica mudando as estratégias, aonde dá tudo de errado. Você tem que fixar nela, verificar por que deu errado. Então, olha tudo de novo. Por que voltou? Não achou motivo? Não, é porque ele é monstro nesse mercado. Mas alguma bobeirinha eu dei. Vai achar a bobeirinha que você deu. Tem que achar ela. Quando eu levo o stop loss, pessoal, eu fico quebrando a cabeça muito para me saber por que eu levei aquele loss. Depois eu volto lá no mercado e fico fuçando até achar onde eu levei o loss. Por que, né, na verdade, que eu levei o loss? Olha aí, pessoal, tem que subir. Tem que subir. Mas a obrigação desse cliente é de romper para baixo. Não rompendo, o outro sobe, viu? Se ele não fechar careca, eu já pego a compra. Se ele fechar careca, eu não pego nem compra nem venda. Se ele fechar careca, eu não pego nem compra nem venda. Se ele não fechar careca, eu pego compra. Opa, não fechou careca, peguei atrasado. Olha isso. Já até pagou se brincar. Mas eu confiar, viu? Confiar nele. Até porque, pessoal, a obrigação desse Kendo aí agora, deixa eu ver aqui, é de ficar acima de onde ele já está aí. Acima do 23, pelo menos. Tem que ficar, pelo menos acima do 23. Porque se ele ficar abaixo do 23, automaticamente ele vai estar até negando aqui o 27, ó, que foi rompido pelo 28. Não pode negar. Olha como é que ele veio fazer o teste aqui embaixo. Ó. Olha, ó, pagou. Quem? Mas imagina se eu tivesse tido paciência, eu podia pegar minha compra bem aqui, ó, pagava muito mais rápido. Então a gente sofre um calorzinho de bobeira. Mas por quê? A obrigação desse quem é de subir, de ficar assim. Eu vou colocar minha linha fluxo aqui, ó, acima do 23. Para mim, tem que ficar acima disso aí. Porque o 28 rompeu o 27, mas ele ficou acima também do 23. Aí então, se ele ficou acima do 23, esse candle que está o 29 tem que ficar acima do 23, acima do último rompimento de massa. Então, pessoal, nos meus vídeos, eu falo muito nos mínimos detalhes. Né? Por quê? O que eu falo? Sempre eu digo assim, ó, quem rompeu? Quem foi rompido? Tem gente que não sabe, pessoal, por incrível que pareça, tem gente que não sabe isso aí. É tão simples. Né? Quem rompeu? Olha aí, ó, foi o 28 que rompeu. Rompeu, fechou acima. E quem foi rompido? O 23, o 27. Foi rompido. Olha que simples. Eu fico quebrando a cabeça nisso aí, matutando, né? Do jeito de outro. Aí eu falo assim, o que é rompimento? Tem gente que não sabe o que é rompimento. É quando um corpo, entenda, né? Fecha acima de uma máxima ou de uma mínima anterior. Pronto.
Quando um corpo fecha acima, pode ver ó, que o corpo do 28 fechou acima do 23. Então, é rompimento. Tá vendo aí que bizu bacana? É simples, mas tem gente que não sabe, pessoal. Aí, ó, o corpinho do 28 fechou acima do pavio do 23, fechou acima da massa. Olha aí, vai dar compra. Tem que dar compra, viu? Vou entrar nessa comprinha aí para ver. Tem que dar compra. É Falou. quem? Por que tem que dar compra, né, pessoal? Olha o tanto que ele fechou o verdão. Olha o tanto que ele rompeu tudo. Fechou acima dos 50% dele mesmo. Não fechou careca. Ah, tem que pagar uma compra, pelo menos umazinha. Agora, se eu tivesse pegado esse cal e o Keno tivesse me dado um calor, fechar aqui, ó, mas ainda fechou acima desse, ainda ficaria nesse cal. Se o outro viesse aqui testar aqui, ó, eu ainda pegava outra compra, igual os que eu fiz mais atrás. Vou lascando compra nele quando ele me dá calor. Porque eu sei que a tendência não mudou. A tendência é para o alto. Mas mesmo a tendência é para o alto, pessoal, nós temos que imaginar que de vez em quando vai dar um candle desse vermelho. Ó, tá vendo? Imagina se quando você pegou o seu trade, deu esse aqui, ó. Você não pode desesperar, porque senão tu sai bem aqui no loss, o mercado vai tomar tudo, dá tudo de volta. A gente vai sair bem aqui desesperada, o outro vai só tudo. Não já aconteceu muito com alguém ali, não foi só comigo, né? Da gente chorar. Meu Deus, é que eu não aguento mais. Ele já voltou tanto aqui contra eu, meu Deus do céu. Eu vou sair bem aqui embaixo. Saí, não aguentei mais. Aí o próximo que anda nasce só sobe, sobe, rindo da nossa cara. Mas é isso que acontece. Nós sai na retração, né? No candle do pullback. Nós sai no fundo do candle do pullback. Aí o outro sobe mesmo. É lógico. Então, quando vocês estiverem num trade, pessoal, que der um candle desse aqui, você estiver gritando com medo, meu Deus, vou ter que sair. Não, não sai não, que é onde todo mundo grita mesmo. O outro candle vai subir. Onde todo mundo sofre. Por que, pessoal, que esse candle aqui sofre? Sobe? Porque nesse candle aqui, todo mundo está sofrendo, ó, gritando. Aí a maioria das pessoas lasca o dedo aqui, loss, sai do loss, sai do loss, sai do loss. Então, para todo mundo sair da operação de venda, tem que comprar. Ó. É onde o candle 25 sobe. Mal. É leitura do mercado. Porque para sair de uma venda, a gente tem que comprar. E para sair de uma compra, a gente tem que vender. Só pensar isso. Olha aí, pessoal. Tem que dar compra de novo. Não, falta 28. Está formando 2G. Não vou entrar, não. 2G. Mas está confirmando o rompimento. O outro tem que dar compra. Aí, ó. Vamos entrar só por de gracinha? Tem que dar compra. Tá? Tem que dar compra. Por que, Roberto, tem que dar compra? Porque esse candle aqui, ó, confirmou o rompimento. Então, esse aqui tem que ficar É acima de todos. quem? Pronto, ó. Tá aí, ó. Então, bora botar a nossa linha para o lugar certo. Olha lá, ele tem que ficar lá acima agora. 31 tem que ficar acima do 29. Quando existe rompimento, volta às paridades. Ó. Existiu um rompimento aqui. Aqui não tinha paridade, não. Aqui nós estava assim, se romper mínima, se romper massa, não sei o quê. Aí rompeu, rompeu. Esse aqui confirmou o rompimento, a obrigação dele só era ficar acima do último rompimento de massa. Tipo, agora o 31 tem que fechar acima do 29. Se não fechar, o outro cai. Só cai, mas vamos pensar bem. Vale a pena nós acreditar na venda? Olha como é que tá aí, ó. Vale a pena, mas eu tenho que saber. Que se ele não romper o outro, cai. Tem que saber disso. Não tem conversa furada, não. Vamos nós. Vamos esperar esse candle fechar aí, ver o que a gente vai fazer. Olha aí, 1 minuto tá vindo testar topo. Olha aí, ó. Todo topo rompido merece ser testado. Esse aqui é um gatilho que veio no gatilho, mas negou o gatilho, então tende a cair mais um pouquinho, negou o topo. Então, vamos ver. 1 minutinho tá dizendo que é queda. Mas os 5 minutos tem que romper tudo lá para cima, não romper no outro lado. Olha 1 minutinho já devolvendo tudo. Ó. Tá vendo, pessoal? Todo rompimento, toda é falso. A gente fala assim, houve rompimento de mínima, negou o gatilho, negou o topo. Aqui pode pensar, rompeu tudo para baixo. Então, mas rompimento é falso, ele voltando. Olha o tamanho desse pavio, que lindeza. Dava para ter pegado compra aqui de novo, ó. O teste do topo, ó. E eu não peguei. Tá vendo? Não peguei. Que eu tava explicando aqui, né? Geralmente também eu não gosto de pegar dois no mesmo, mas que era outra coisa.
Não, você tem que observar demais. Falta 10 segundinhos. Bora ver o que vai acontecer. Olha aí, pessoal, fechou careca. Se fechou careca, mas rompeu, ó. Ele cumpriu com a obrigação dele. Esse aqui tem que só ficar acima do último rompimento. 32 tem que ficar acima agora do 29. Mas se ele voltar para dentro do careca aqui, ó. Ai, 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 ai. Bora arriscar alguma coisa aí, bora ver? 32, bora ver o que vai dar. Tem que subir. Ó, pegou. Porque o carequinha, sempre quando ele vai lá e volta, ele paga. Olha aí, só. Quem? Bora puxar aqui para nós fazer o teste. Eu sempre gosto de fazer os backtests. Aqui, ó, no 3 não veio aqui embaixo para voltar. Então não vale essa estratégia. Aqui, ó, olha aqui, ele foi lá em cima, ó, entrou para dentro, pagou. Aqui, ó, olha aí, pessoal, ele foi lá em cima, deu tempo de pendurar a ordem. Ele voltou para dentro, pagou. Dois, ó. Dois, que fez de conta que ia romper e voltou. Então, até agora, esse setup está 100% nesse dia aqui. Esse aqui, ó, fechou careca. Ó. Ele foi lá para cima, só que ele não voltou. Então, ainda continua 100%. Esse aqui, pessoal, ó, ele foi lá em cima. Quando ele estava voltando aqui, ó, deu para nós pegar. Bora ver se pagou a venda. Opa, onde é? Aqui, ó, pagou. Agora nós temos que ver se realmente ele fez aquilo que nós imaginou, né? Se ele abriu indo para cima. Isso aí que tem que analisar. Bora botar em cima. Aí, ó, ele nasceu indo lá para cima, pessoal, ó. Ele nasceu e foi para cima. Olha lá o Kendo 1 para vocês verem, aquele pretinho que está dentro do azul, aí, dentro do quadradinho azul. Ele nasceu e foi para cima. Quando ele veio para baixo, ele pagou. Nesse pavio de baixo, aí, do primeiro Kendo pretinho. Pagou. Então, continua 100%. Agora, esse aqui, ó, ele nasceu, ó, e foi. Não voltou, né? Então, continua 100%. Bora ver como é que esse Kendo fez num minuto. Nasceu e só foi. Só Somente foi. deixa só. Não voltou. Aí, fechou esse outro carequinha aqui, que é o 24. Ó. Ele nem veio aqui para baixo para ativar. Então, continua 100% o setup. E aqui ele pagou. Foi lá em cima, voltou e pagou. Agora aqui ele fechou careca. Aí, abriu outra. Fechou careca. Tá? Fechou careca. Então, ele tem que vir aqui embaixo e usar para voltar de novo. Só que aqui, como ele negou, pessoal, aí está testando a negação, tá vendo bem aqui, ó. Bora ver se você vai pagar essa vendinha aí. Bora ver se você vai pagar essa vendinha. Entrei no teste de negação. Ó, pagou. Quem? Vou mostrar melhor aqui o teste de negação, tá bom? Olha aqui a minha linha fluxo, olha. O candle 31 rompeu o 29. Pode perceber que o corpo do 31 ficou acima da máxima, né, do 29. O 32 veio e negou o rompimento. Ele negou. Não continuou alto. Negou o rompimento. Aí, pessoal, esse candle aqui, ó, ele tem a obrigação de romper aqui para baixo. Ó, porque houve negação aqui, ó. Foi rompido, foi negado. Então esse aqui tinha que cair, ó. E olha como é que ele só está indo. Porque só está dando pullback, ó. Candle de pullback, só um candle vermelho. Ó. Deu um candle vermelho aqui, um candle vermelho aqui, lá para trás, tudo está dando só um candle vermelho. Olha só, coisa que muitas vezes a gente não observa. Um, um, um. No meio de um monte de verde, só está dando um, ó. Isso aqui também nós temos que observar. Olha isso. Olha isso, ó. Então, tudo vale de observação. Então, é claro que não era bom pegar a venda aqui, tá? Porque uma vendinha muito arriscada aqui, ó. Pagou de sorte. E olha ele indo embora. Contra a tendência, contra tudo. Contra tudo e contra todos. Sendo que esse aqui, ó, o 32, fechou careca. Então, esse aqui tem que subir mesmo. Só que era melhor ele vir aqui embaixo para usar, para quando ele estiver entrando dentro do careca, que a gente entra. Que a gente entra na conta. Então, esse setupzinho de quando rompe e volta, ainda está 100%, porque aquilo não deu no setup. Então, ele ainda está 100%, ele é ótimo. Olha aí, pessoal, ninguém está rompendo ninguém. Ou falha de rompimento, nasceu testando para cima, pegar a venda de novo. Um minutinho está negado. Olha, pagou. Quem? Aqui um minuto negado.
Agora está testando esse gatilhozinho aqui, do 160. Tá um perigo aí para compra de novo. Mas, enfim, pagou. O importante é que ele pagou. Pronto. Aí, vamos ver o que esse candle aí vai fazer. Olha só, vamos de obrigação agora de candle. Umas paviuzadas dessa que tá dando aqui, ó, tá dando fraqueza na ponta compradora, né? E pode ser que o mercado vai cair. Tá dando fraqueza aí já. Já tá paviuzando muito. E outra coisa, o que, que nós temos que observar? O tempo do mercado, 11h46. Está aproximando meio-dia aqui nesse mercado. Aproximando meio-dia. Me deu vendinha bacana, porque o anterior paviuzou muito, fechou a marca dos 50% dele mesmo. Tudo certinho. Aí, agora bora ver aqui a obrigação de venda aqui. O que está acontecendo aqui? Olha, o 31 foi rompido pelo 33. O movimento de máxima foi o 31. Então, esse candle aí, 34, ele tem que ficar acima lá do último rompimento de máxima. Se não ficar negado, do jeito que ele está negando ainda rompendo mínima, aí o outro cai. Se não fechar careca, tá vendo? É o que nós devemos observar. Se não fechar careca, dá venda. Só que, vocês observou, toda vez que está dando um candle assim, ó, olha, só que aqui já deu dois verdes, que deu quatro verdes, deu um monte que deu dois verdes, aqui já deu só um verde, tá enfraquejando, a ponta compradora está perdendo força. Se ele fechar careca, é compra no próximo. Rompeu mínima. Tá rompendo mínima do 33. Bora ver se dá a vendinha. Não fechou careca, tá testando para cima. Eita, já era pra ter entrada. Perdi o time. Ele tá bagunçando muito aí nesse rangezinho. Perigo. Não vou entrar, não, tá bom, pessoal? Não vou entrar, não vou entrar. Vou observar um negócio bem. Olha isso, ó. Ele negou tudo, mas a negação tem um alvo, né? Onde é o alvo da negação? Na região dos 50%. Ela negou dando alvo. Então não pode aventurar, né? Negou dando alvo. Ele fez o back dele. E a força máxima do mercado ainda é de alta. Né? Olha, 60 minutos. Um minutinho faz a bagunça que ele quer. Mas, olha aqui um M bonitinho aqui. Olha, pessoal. Um M de topos ascendentes. Agora, é esperar. De novo, falta 2 minutos aí. No 50%, se esse não romper isso, o outro sobe. Já é a vida. E vocês notaram que sempre está dando só um candle vermelho? Olha, então tem que ficar esperto nisso aí. Só um candle vermelho. Então, já está sofrendo aí, ó. Está sofrendo assim, já a ponta vendedora já está sofrendo aqui, tem um suporte, que é os 50%, né? Não é para cair, passar daí para baixo, isso é para o back. 50%. No 50%, pessoal, o próximo candle, se esse aí não romper para baixo, romper para cima. Bora ver como ele vai fechar para nós colocar nossa linha lá. Se ele fechar careca, eu não vou entrar também em venda, não. A não ser que ele entra lá para dentro e volta. Bora ver como ele vai fechar. No 1 minutinho tá formando um W, ó. Olha aqui, pessoal. No 1 minuto tá formando. Olha, ó, testou para baixo. Dá vontade de pegar a compra por causa do 1 minuto, pessoal. Tá tudo rompido. Vou pegar logo essa compra. Isso aqui eu peguei literalmente por causa do 1 minuto. Se ele voltar aí, ele pode me dar uma canseira, ó. Olha, ó, pagou. Game. Por quê, pessoal? Vou falar para vocês aqui. Por que que eu peguei, tá? Olha isso, ó. Olha aqui, ó. W de fundos ascendentes. Aqui, ó. Tem que vir para cá. 1 minuto. Beleza. E com obrigação, e quando eu entrei no esquema aqui no 1 minuto, nos 5 minutos, tinha rompido, ó, tava rompido aqui. Eu entrei aqui no 174. E tava tudo rompidinho e eu tava vendo esse Wzinho aqui, ó. E tava tudo, olha, apagou. Né? Tava tudo rompidinho.
E além de tudo, pessoal, aqui no 50% dessa Fibonacci, na região dos 50%, olha, se esse candle aqui não rompeu esse aqui tem que romper para cima. E aonde é o para cima que ele tem que romper? Ele tem que romper o anterior. Só isso, ó. Tem que romper o anterior. Por que eu fiquei um pouco na dúvida? Só porque esse danado aqui fechou careca, ó. Quando ele fecha careca, esse aqui tem que cair. Então aqui houve aquela dupla probabilidade. O careca falou que ia cair e o Kendall Kent falou que ia subir. No 50% também falou que ia subir. No contexto também falou que ia subir. O Bluetooth que está dando problema demais da conta. Mas está na hora de nós encerrar a live, né, pessoal? O que eu vou fazer? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que curtiu aí esse aprendizado, tá bom? E falamos aí das obrigações, né? Esse Ken 37, por exemplo, me dá vontade de dar sequência, né? Que a gente fica aí viciado olhando para esses Kendo aí, né? A vontade de olhar, de falar, mais e mais. Mas vamos ficando por aqui, que deu esse probleminha aqui, esse imprevisto, tá bom? Valeu, então. Muito obrigado a todos vocês aí que ficaram até nesse momento, tá bom? Seu Ayrton hoje ficou caladinho aí, não quis falar muito, né, seu Ayrton? Na realidade, a aula estava muito boa e eu quis prestar atenção, então eu não quis atrapalhar, interferir aí, mas estava muito boa a aula, meus parabéns, viu? Beleza, seu Ayrton. Valeu, meu amigão. Muito obrigado aí pelo. Obrigado, seu Roberto. Muito obrigado. É o Jefferson. Obrigado Valeu, pela gente. live. Valeu, meu amigão. Nada. Precisando, estamos por cá, tá bom? Obrigado também a todos aí. Então, fico por aqui, fiquem todos com Uhum. Deus e até a próxima live aí, viu? Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite.